bem-vindos a esta primeira aula, que talvez tenha atraído vocês pelo título Segredos do Reino. Sim, segredos, porque Deus, Ele nos mostra uma palavra tão rica, que eu costumo dizer que você pode caminhar pela palavra, você pode refrescar os seus pés, como você refresca nas águas, e isso já é muito bom. Ler a palavra já é bom demais, né? Já traz um refrigério para a sua alma. Mas se você quiser conhecer mesmo o oceano, as riquezas, outras espécies marinhas, você vai mergulhar. Você vai pôr um equipamento e você vai mergulhar. E quando você mergulhar, você vai ficar extasiado, porque você vai descobrir todo o universo. Tem lá todo o universo para você conhecer. Assim é com a palavra. Tem tesouros, e se você quiser mergulhar, ir em águas mais profundas, você vai enxergar além do que você conhecia até agora. Jesus fez esse convite para nós. O Senhor, Ele já tinha falado em Oséias que é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, nós vamos, nessas aulas que seguem, mergulhar com mais profundidade, né? Quando ele diz que são mistérios, quando nós estamos falando de mistérios, nós estamos falando de segredos. Mas a boa notícia é que Deus, Ele quer contar esses segredos todos para nós. Ele diz que não oculta nada dos seus amigos, porque Ele quer desvendar os mistérios. Em Mateus capítulo 13, antes de uma série de parábolas que Ele ensinou, Ele disse que as parábolas são mistérios, são segredos, são mistérios desde antes da fundação do mundo. Então, parábolas é uma riqueza sem precedentes. Eu ainda vou dar uma série de parábolas para vocês, mas agora nós estamos falando de mistérios, de segredos, de riquezas fora das parábolas. Uma passagem muito rica, ela se encontra em Mateus capítulo 17. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vê que esse fato que aconteceu aqui é o mesmo do Evangelho de Marcos 9, a transfiguração. Antes da transfiguração, em Marcos 9, nós vemos que os discípulos, depois de viver esse momento de transfiguração, eles iriam viver um impacto, porque depois do mistério, veio uma nova unção sobre eles. Quando Jesus desceu da transfiguração, os discípulos que ficaram lá embaixo, ao pé do monte, não tiveram poder para expulsar o demônio do filho daquele homem que, desesperado, foi buscar ajuda. Mas quando Jesus chegou e os discípulos que com ele estavam ali, completamente com um novo nível de revelação, ali o milagre aconteceu. Então, vamos, como eu disse, mergulhar nessas águas profundas da palavra. Em Mateus capítulo 17, Jesus, ele vai para o monte da transfiguração. Aonde é este monte? Como a gente não tem escrito se foi no Monte Tabor ou se foi no Monte Hermon, não é uma coisa para ser discutida. Ah, não, foi no Monte Tabor por causa das passagens anteriores,
Mas aí quem defende, quem crê que foi no Monte Hermon, também vai dizer, olha só, mas antes Jesus estava aqui no norte, então faz sentido ele estar no Monte Hermon. Não importa se era no Monte Tabor ou no Monte Hermon. Vamos extrair a riqueza do que está nessa passagem. Jesus subiu ao monte. Eu sou da linha de que crê que Jesus estava no Monte Hermon, porque em Mateus capítulo 16, Jesus está em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica pertinho do Monte Hermon, é no norte de Israel. E ele tinha acabado de mostrar e ensinado sobre guerra espiritual e outras revelações aos seus discípulos. Ali, ele levou os discípulos até um local onde tinha adoração intensa ao Deus Pan. E ele falou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Este é um mistério. Esta passagem também faz parte de um dos mistérios do reino que nós vamos ver em outra aula. Mas hoje o destaque é para Mateus capítulo 17. Jesus sobe e leva amigos íntimos. Ele leva Pedro, Tiago e João. Eles achavam que eles estavam indo apenas orar. Mas Jesus queria dar uma revelação, ensinar algo profundo para aqueles discípulos que marcaria a vida deles para sempre. Vamos ler essa passagem e vamos ver qual é o mistério que está aqui no versículo 1 de Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ler até aqui, porque aqui já tem muita coisa para a gente entender. Eles subiram e num dado momento, de repente, os discípulos ficam com seus olhos fixos numa transformação, a transfiguração de Jesus. Na verdade, foi uma visão. Jesus permitiu, Jesus abriu o reino espiritual para que esses discípulos, para que eles vissem o encontro dele e a conversa dele. Porque em outra parte, em Marcos 9, está escrito que eles estavam falando sobre o que deveria acontecer com Jesus. Quer dizer que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus sobre o que ele enfrentaria na cruz do Calvário. E isso é um grande mistério, não é? E você sabe muito bem o quanto Deus falou com esses 2 profetas sobre o Messias. Mas voltando aqui para Moisés e Elias, por que Moisés e Elias? Jesus poderia ter escolhido outros profetas, poderia ter escolhido outras pessoas. Por que Moisés e por que Elias? Faz todo o sentido quando você vê que Jesus está apontando para um encontro geracional. Moisés, ele viveu o extraordinário, ele foi usado por Deus para retirar uma nação inteira da escravidão e com muitos sinais, prodígios e maravilhas. Moisés recebeu a revelação do quê? A revelação do sangue, a revelação do sangue de Jesus, do poder do sangue de Jesus.
Ele recebeu a revelação do poder do Cordeiro, que era o Cordeiro que foi morto e que alimentou aquelas pessoas antes de saírem para o deserto. Ele presenciou que o poder do sangue do Cordeiro e da carne do Cordeiro faria com que toda uma nação ficasse liberta daquela escravidão do Egito. E o que ele estava falando com Moisés naquele tempo? Moisés naquele tempo não entendeu, mas agora, depois que ele morreu, ele entendeu. Sim, é mais que a libertação de uma nação, é a libertação do mundo, é a libertação de todos. Deus daria o seu Filho amado na plenitude dos tempos para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna e fosse transportado do império das trevas para o reino da luz do amor do seu Filho. Então aqui nós estamos vendo uma conversa que Jesus teve com Moisés, a revelação, mas que tem coisa ainda mais profunda aqui. E Elias também teve revelação, porque quando caiu em depressão, o anjo, ele foi levar para ele água e pão, e ele entendeu ali que viria sobre nós Jeová Rafá, o Deus que cura, não só o físico, mas as emoções. Jesus é o Jeová Rafá, é aquele que se importa com as suas dores, é aquele que se importa com seus traumas, é aquele que tira você da depressão e te alimenta e tira toda a sede que você tem de justiça ou de aceitação ou de amor. Então, ele recebeu essa revelação também. Mas outros homens também receberam a revelação. Davi recebeu, Isaías recebeu a revelação da cruz do Calvário. Então, por que esses dois homens, Moisés e Elias? Onde está a resposta? A resposta está em Apocalipse. Em Apocalipse 11, eu quero que você acompanhe comigo. Em Apocalipse 11, no meio da grande tribulação, duas pessoas surgem para enfrentar o anticristo. Essas duas pessoas são chamadas das testemunhas. E veja que em Apocalipse 11 está escrito o seguinte: essas duas testemunhas, vamos ler comigo ali a partir do versículo 4, antes de eu seguir em frente. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11, versículo 4. São as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. Então, essas duas testemunhas que João recebe, essa revelação, e ele fica, quem são esses dois homens que estão resistindo ao anticristo? E Deus fala para ele, são as minhas duas testemunhas. Essas duas pessoas, esses dois homens vão ter poder quando eles falarem de fogo sair da boca deles. Quem é o profeta que orava e o fogo descia? Elias. Então, por isso agora você está entendendo por que o encontro de Elias? Porque o Senhor está mostrando, olha, eu sou o cumprimento profético, eu sou o Messias e eu vim para esta geração para resgatar, para salvar, para curar. Mas vocês têm que entender que nos últimos dias
haverá intensa guerra, porque esta é uma guerra que eu vou vencer as trevas para poder libertar todo aquele que crê em mim. Mas haverá um outro momento de grande guerra contra o meu povo, e eu vou mandar 2 testemunhas, e estas 2 testemunhas, uma virá com a unção de Moisés e outra com a unção de Elias. Qual era a unção de Moisés? O que você leu comigo em Apocalipse 11. Ele, com a autoridade que Deus deu para ele poderia ferir a terra com todo tipo de flagelo. Era a autoridade que Deus deu para Moisés. Por 10 vezes, vocês veem que ele feriu a terra para que Faraó e todas aquelas potestades fossem enfraquecidas e o povo de Deus fosse liberto. E onde que entra Elias aqui? Aqui está escrito que quando essas 2 testemunhas falarem, fogo do céu caia. Elias orou e o fogo caiu sobre os profetas de Baal. Depois fala a Bíblia que o rei, ele mandava grupos de 50 para prender Elias, e do monte Elias via aqueles grupos de 50, e por 2 vezes o fogo do céu desceu e eliminou aquele grupo, até que no terceiro grupo o comandante se dobrou e pediu misericórdia, e ele foi e acompanhou esse comandante. Então, ele era o profeta do fogo. E quem era o profeta de sinais, prodígios e maravilhas e de sangue no rio? É Moisés. O que Jesus está mostrando para nós em Mateus capítulo 17? Como eu disse, é um encontro geracional. Eu disse e estou repetindo, depois que vocês entenderam que não foi o acaso, que Jesus não escolheu ao acaso Elias e Moisés. Ele já estava ensinando algo sobre os últimos dias. Jesus está falando, Elias e Moisés, eles fizeram tudo que tinham que fazer na geração deles. Agora haverá um momento que eu darei unção igual a que eu dei para Elias, igual a que eu dei para Moisés, para 2 pessoas, e eles vão ser outro marco na história da humanidade. Vai haver grande libertação, vai haver grande mover, vai haver grande derrota das trevas, porque o anticristo, ele vai ser derrotado diante dessas 2 testemunhas, porque o mundo vai ver essas testemunhas pregando nesse tempo. E eu quero te dizer que tem um recado para nós aqui. E também tinha um recado para Pedro, Tiago e João. Por isso que eu digo que é um encontro geracional. Era a geração de Moisés, a geração de Elias, era a geração de Pedro, Tiago e João, e um recado para a nossa geração. Qual é o recado para a geração de Pedro, Tiago e João? Assim como as 2 testemunhas vão vencer e enfraquecer e vencer o anticristo, vocês, Pedro, Tiago e João, vocês são minha testemunha. Vocês na igreja primitiva vão enfrentar grande perseguição. O espírito do anticristo vai estar lutando contra a igreja. Mas a igreja, ela vai prevalecer com grande poder e com grande glória. E é inegável. Na igreja primitiva, sinais, prodígios e maravilhas aconteceram na vida desses homens, através da vida desses homens que eram discípulos e se tornaram apóstolos. Olha, Pedro, Tiago e João, vocês estão ouvindo o recado? Vocês são imbatíveis. A mesma unção que eu dei para Elias, a mesma unção que eu dei
para Moisés 2 gerações proféticas, eu vou dar para você, Pedro, Tiago, João. Vocês são uma geração profética, porque a igreja primitiva vai marcar a história com uma explosão de poder. Mas Jesus deixou também um recado para nós, igreja do século 21. Olha, vocês vão enfrentar momentos difíceis. Vocês são a igreja da última hora. E assim como eu dei grande unção, grande poder, grande autoridade para a igreja primitiva, e nada pôde detê-los, eu também dou grande poder, grande autoridade, grande unção de sinais, prodígios e maravilhas para vocês, geração da última hora. Você está vendo o recado para a geração de Pedro, Tiago e João, o recado para a nossa geração e o recado para a geração que vai viver a grande tribulação. E esse recado é que Deus tem reservado o melhor para a última hora. Assim como quando Jesus começou o ministério dele, e ele disse que o vinho novo, o vinho novo das bodas que ele estava lá, que tinha acabado, e ele transformou água em vinho, e a frase ali foi colocada, poxa, todo mundo oferece o melhor no início, você reservou o melhor para o fim. Isso é para nós também. Jesus reservou o maior para o fim, a maior e melhor unção para a igreja que vai enfrentar o pior momento da humanidade, que é a igreja que vai ser arrebatada e que vai enfrentar o princípio das dores. Por isso, coragem. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e Ele está dizendo que Ele não mudou. Assim como Ele deu unção para Elias e para Moisés, Ele também vai dar a mesma unção para você, para que o plano dele se cumpra, para que a vontade dele prevaleça. E a vontade de Deus é que essa geração seja evangelizada, que essa geração viva o impacto da glória, que essa geração viva o grande avivamento. Moisés viveu o avivamento da geração dele, Elias viveu o avivamento da geração dele, os discípulos também viveram, e agora é a nossa vez. Nós vamos viver este grande avivamento. Este é o primeiro mistério que eu quero deixar para vocês nessa primeira aula. Eu espero que nunca mais você leia essa passagem do Monte da Transfiguração e que fique ali só no raso, só colocando os pés e refrescando com essa passagem maravilhosa, mas que você mergulhe mais profundo e medite nesta palavra. E hoje não termine essa aula sem dizer: Senhor, eu quero este nível de unção sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, e nós estaremos juntos na próxima aula, mostrando mais um segredo do reino. Em nome de Jesus. Até a próxima aula.